Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e essa é a aula de número 2 da disciplina de desenho arquitetônico do nosso curso de design de interiores, onde nós vamos, dessa vez, ver um pouco a respeito das normas de desenho da ABNT. Né? Eu falei muito rapidamente sobre a ABNT na videoaula da unidade 1, né? E agora nós vamos nos aprofundar um pouco nessas normas. Como eu falei da outra vez, as normas são muito necessárias, né? A gente precisa entender que a ABNT é um órgão muito sério, um órgão que surgiu na década de 40 no Brasil, com o intuito de realmente estabelecer, né, e organizar as normas técnicas, e ela organiza em todos os segmentos técnicos do país. Né? Não é só a questão do desenho. Construção, engenharia mecânica, naval, né, aérea, tudo tem que passar pelo crivo da ABNT. Né? E por que isso é muito importante? Porque você precisa ter uma uniformização do conhecimento sobre as normas. As coisas hoje em dia são produzidas, são construídas, são fabricadas, são montadas de acordo com uma série de regulamentações. Né? Então, as normas servem para que você tenha uma padronização desse material e que essa padronização garanta qualidade. Né? Então, a gente vai estar trabalhando com espaços construídos, o espaço arquitetônico. Então, a gente precisa garantir qualidade para o usuário. Não é? Aquilo que eu sempre falo nas aulas, né? Nós estamos aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Né? Então, a ABNT, né, lá em cima, ela está num patamar mais alto do que a gente, nesse sentido, né? Então, ela pensa da mesma forma, né? Que tudo que se faz no país é feito dentro de um padrão de qualidade que deve visar, antes de qualquer coisa, a qualidade de vida das pessoas. Né? Isso em todos os aspectos, aspectos estéticos, aspectos de segurança, né? Aspectos de utilização e de durabilidade dos materiais. Né? Então a gente sempre tem que seguir a ABNT. Por que eu estou reforçando muito isso? Né? Porque o que tem se observado ultimamente é que as pessoas, né, principalmente com o uso da tecnologia CAD, têm tentado criar uma, digamos assim, uma forma própria de desenvolver os desenhos. E isso é errado. Né? Aqui nós temos, na realidade, uma tabela onde a gente vê quais são as normas de desenho técnico e desenho arquitetônico que devem ser utilizadas. Né? Essas normas, como a gente já fala no e-book, né, elas podem ser obtidas gratuitamente a partir de sites sérios, de escolas técnicas, de institutos federais, onde o aluno tem a possibilidade, né, de fazer o download, digamos assim, legal, né, porque as normas são pagas. Né? As normas a ABNT vende, né, mas em situação de ensino para o estudante, né, você pode disponibilizar desse material gratuitamente. E é muito importante que você baixe esse material. Né? A gente não vai ler norma, a gente não vai decorar norma, né? Elas estão aí, elas estão no e-book, né? Mas é importante que elas fiquem fixadas. Né? São normas que tratam de questões que vão desde a caligrafia técnica, como você deve escrever, né, nas pranchas de desenho, até a questão da apresentação, o tamanho da folha, margens, legendas, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser levado com muito cuidado e atenção, porque se você sai disso, você pode provocar um problema, e às vezes um problema sério, de construção, né, de montagem de mobiliário, né, e pode causar problemas de segurança aos usuários daquele espaço. Então, eu estou falando como profissional da área e como professor, eu tenho percebido que as gerações mais novas, né, a gente está ficando velho, fala essas frases, né, estão tentando inventar uma nova forma de representação, e isso não é correto. A gente precisa manter aquela, né, usando um termo da linguagem falada e escrita, aquela gramática correta, né, de representação do desenho, tá certo? Então vocês precisam fixar
essas normas, vocês precisam ler essas normas, não decorar, ninguém decora a norma, né? A questão do aprendizado do desenho vem através da prática, né? Agora, claro, você vai consultar essas normas para tirar dúvidas e aproveitar também, como eu sempre digo, tirar as dúvidas e discutir sobre essas questões no nosso fórum, tá certo? A gente trata nessas normas, né, entre outras coisas, das questões das pranchas de desenho, né? A gente tem aí o sistema A, ou formato ISO-A, né? Que a gente já falou sobre ele, as proporções, né? O que é um A0, o que é um A1, A2, A3, A4, onde a gente vai utilizar cada tipo de folha como essa, né? As semelhanças que existem, né? A questão da diagonal das folhas que geram os cortes, né? E na realidade sempre uma é a metade da outra, certo? E isso é muito importante, porque você não pode... Claro que existem situações em que você vai gerar folhas diferentes, mas a base tem que ser o formato ISO-A, né? Vai ser o formato principal a partir do qual todo o seu desenho, todo o seu projeto vai ser representado, tá certo? A gente tem a questão da prancha, né? A prancha de desenho é a folha onde você faz o projeto. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um projeto de um banheiro, né? A gente tem as várias etapas, tem vários cortes, né, plantas baixas, perspectiva e a definição de materiais, cores e texturas, como a gente sempre deve fazer no projeto de interiores. E tem ali a questão da legenda. Quem fez o projeto, o nome profissional, a empresa, né? O seu registro, caso ele tenha, né? Por exemplo, arquitetos têm o CAU, né? O nome do projeto, onde ele fica, endereço, proprietário, todos esses dados precisam ser mostrados na prancha de desenho. A gente tem também a questão da margem, né? A margem que é definida também por norma, né? Você tem a margem de 2 centímetros à esquerda e 1 centímetro nos outros 3 lados, acima, abaixo e na lateral direita, né? E a legenda, né? A legenda onde, como eu disse, você vai estabelecer todas as informações necessárias do projeto. Às vezes um projeto tem mais de uma prancha, às vezes tem 5, chega até 10 pranchas. Então você precisa numerar, você precisa dar um título, um nome a cada uma dessas pranchas, né? E sempre correlacioná-las. Como assim? Não é um projeto. Então, se você tiver 10 pranchas, você vai ter P, que é P de prancha, 01/10, que é o quê? A primeira prancha de uma série de 10 pranchas. Então, depois você vai ter a P02/10, P03/10, P04/10, até chegar em P10/10, que é a última prancha do seu projeto. Então, você precisa ter isso, você precisa colocar isso na legenda, além das outras informações. Como eu disse, escala, autor do projeto, autor do desenho, que às vezes quem faz o projeto não faz o desenho, mas as pessoas têm que ser nomeadas, você não pode omitir, né? Por exemplo, eu sou um profissional, eu tenho um estagiário, aí eu faço um projeto e o estagiário faz o desenho. Meu nome vai sair como autor do projeto, mas o estagiário que desenhou tem que ter o nome dele ali. Desenhista, fulano, tá certo? A gente não pode omitir nenhuma informação. Então, tem também a questão da cotagem, né? O que é a cotagem? A medição, né? É você colocar a medida certa, precisa daquele espaço com o qual você está trabalhando, né? Então, ali a gente tem na norma os elementos da cotagem que a gente não pode errar, tá certo? As formas de você fazer as linhas de cota, de você terminar, de você colocar a cota propriamente dita, que é a medida, o numeral, né? Os limites, a linha auxiliar, que vai, digamos assim, puxar da parede, né, para deixar precisamente, não, essa cota vai desta parede até esta, aí de fora a fora ou de dentro a dentro, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido. Aqui do lado tem um exemplo de uma planta, de uma residência simples, onde você tem toda a cotagem das paredes, as cotagens gerais e as cotagens específicas de cada ambiente. Dos quartos, da sala, dos banheiros, da cozinha, etc. A gente não pode perder de vista esse tipo de coisa, porque se você errar ou omitir uma cota dessa, você simplesmente não constrói a edificação,
ou constrói errado, né? E você não pode fazer o projeto de interiores, tá certo? A gente tem também a questão dos tipos de linha, né? São muitas linhas, as linhas contínuas, as linhas tracejadas, as linhas traço-ponto, as linhas grossas, linhas finas, as linhas de interrupção, as linhas de corte. São várias linhas, né? Eu coloquei aqui as tabelas que mostram todas elas e que estão nas normas que você pode, como eu disse, baixar de forma lícita, de forma legal, em escolas técnicas, na internet. Tá certo? Então é muito importante que você também analise cada uma dessas linhas, porque essas linhas têm significados dentro do desenho, ok? A gente não vai ler, a gente não vai, né, tá especificando de uma por uma, porque isso é uma coisa que fica até monótono, mas é importante registrar. Elas são muitas, elas têm espessuras diferentes, elas têm tipos diferentes, elas têm formatos e elas têm usos específicos. E a gente vai aprendendo isso à medida em que a gente vai aplicando isso no desenho, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo de aplicação dos tipos de linha. A gente tem ali um corte, né, onde você tem as linhas de corte e as linhas de vista. As linhas de corte são as mais grossas, né? E às vezes você pode pintar o interior da parede que foi cortada. Como se fazia antigamente a parede cortada toda preta, ou você pode colocar o contorno de preto e o interior de cinza, ou de outra cor, desde que isso destaque o projeto de interiores. Então a gente tem aplicação de linhas em plantas baixas e em cortes, né? E ali toda a questão de indicação de linhas de corte, a indicação, por exemplo, de aberturas de material, de janelas, de laje, etc. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação de linhas no projeto de interiores, né? Uma planta humanizada, onde a gente tem inclusive algumas amostras de mobiliário a serem utilizados nesse projeto. E aqui se utilizou a linha, né? O corte completamente na cor preta, né? Para dar uma ênfase maior. Isso é muito utilizado em projeto de interiores. Tá certo? Em projeto arquitetônico, não. Geralmente a gente deixa vazado e só as extremidades são linhas grossas. Mas no projeto de interiores é muito comum você preencher totalmente a parede na cor preta. Tá certo? Aqui a questão também que eu falei da caligrafia técnica, né? Como você deve fazer essa caligrafia, né? Antigamente existia uma inclinação, né? Tanto das letras quanto dos números, mas isso mudou. Agora elas são retas, né? E aqui você tem todo o alfabeto, né? O alfabeto português, que hoje reincorporou o K, W e Y, né? A numeração e alguns caracteres especiais, principalmente a cerquilha, né? Que a gente chama de hashtag, o cifrão, arroba, né? O e-comercial, né? E algumas medidas que são importantes, como milímetro, quilograma, metro, etc. Se bem que quando a gente faz uma planta baixa, a gente sabe que as medidas são em metros, mas a gente não coloca o M de metro, tá certo? Isso é uma convenção muito importante no desenho. Aqui a gente tem um exemplo, né, de representação de um projeto de interiores, com todos os elementos também, né, planta baixa, as vistas e algumas perspectivas, né? A gente tem a margem, né, vocês estão vendo que tem a margem, tem alguns dados importantes para a execução do projeto e tem a legenda, onde você tem o nome do escritório e as informações importantes de quem fez, quem desenhou, escala, o ano, o mês, etc. Tá certo? Todas essas informações gráficas e escritas têm que estar dialogando dentro da estrutura do projeto de interiores, ok? Então, essa é uma visão geral das normas. Eu espero que vocês realmente leiam isso, deem uma olhada. É muito importante, minha gente, que vocês leiam as normas. E vamos discutir isso no fórum, tá certo? Que é o nosso local de conversa legal, interessante, né? Para a gente tirar dúvidas e a gente entender da necessidade da aplicação constante dessas nossas aliadas, que são as normas técnicas, ok? Eu vou ficando por aqui, desejo um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais!